A minha expectativa para Homem-Aranha 2 de PlayStation 5 era alta, muito alta, e especialmente pela história. Mas será que com tanto hype, a Insomniac conseguiu superar expectativas ou decepcionou com a sequência de um dos jogos de super-heróis mais aguardados de todos os tempos? Pessoal, finalmente chegou a hora de analisarmos a história do jogo do Homem-Aranha 2 para PlayStation 5. E nesse vídeo a gente vai falar apenas da história do jogo e nada envolvendo gameplay. E eu agradeço muito essa página aqui do YouTube que colocou todas essas cutscenes do jogo e também esses outros canais que fizeram o guia da história das missões paralelas, na qual eu também vi. Eu sei que não é o ideal, mas é o que a casa oferece. Adoraria estar jogando esse jogo agora, mas estou aqui para falar da história, que é o que eu estou apto a falar. E assim, também não se preocupa, porque essa crítica vai ter um pedaço sem spoilers e outro com spoilers que vai estar marcado aqui na timeline do YouTube. O Homem-Aranha 1 da Insomniac foi um grande esforço para provar que sim, dava para fazer um jogo do Homem-Aranha com uma história cinematográfica, um grande gameplay capaz de rivalizar com a franquia Arkham. E nossa, como a história do primeiro jogo foi boa, especialmente nos pontos dramáticos. A jornada do Peter, a Tia May, Dr. Octopus, como dizia o site IGN e que depois virou uma frase de deboche, esse jogo te fazia sentir ser o Homem-Aranha. Ah, se fazia. E então tivemos Homem-Aranha Miles Morales, que na época foi taxado de ser uma grande DLC extra, o que foi um pouco injusto, porque o game trouxe sim uma melhora no gameplay e uma história bem boa focada no Miles. Embora não fosse perfeita como o primeiro, ainda tinha os seus momentos e tinha um grande desenvolvimento de personagem para o protagonista. E agora chegamos no Homem-Aranha 2. Ou melhor, me desculpa, eu errei. Marvel Spider-Man 2. Porque aqui é o Spider, o Spider, os Spider-Mans, o Vulture. Venom? Venom. Por favor, alguém avisa o pessoal lá dos Estados Unidos que esse negócio de falar os nomes em inglês é horroroso, eu não aguento mais. O jogo do Homem-Aranha 2 tinha essa tarefa de aumentar a escala, colocando os dois Homens-Aranha ao mesmo tempo numa única história. E a Insomniac veio com certeza com dois pés na porta, já que desde o início foi anunciado que o game teria Simbionte, Venom, Kraven, Mistério, Sandman e muitos outros. E essa história tem um grande foco narrativo: equilíbrio. Eu sei, parece um pouco clichê nos dias de hoje uma história tão grande sobre o Homem-Aranha ser sobre equilíbrio. E talvez seja, afinal todas essas grandes histórias do Homem-Aranha também é um pouco sobre equilíbrio. Mas o ponto é que geralmente quando acontece isso, o foco é o equilíbrio da vida pessoal do Peter Parker. E não é exatamente isso que acontece aqui. O Homem-Aranha 2 é ousado em expandir o conceito do equilíbrio para todos os personagens. Ou melhor, para os seus personagens principais: Peter Parker, Miles Morales, Mary Jane Watson e Harry Osborn. O Peter é o Aranha com experiência que busca ter mais tempo para ser Peter Parker. O Miles Morales é inexperiente e busca mais tempo para ser o Homem-Aranha. A Mary Jane quer avançar o seu relacionamento com o Peter, mas ao mesmo tempo precisa ficar longe dele, para justamente estar no centro de Nova York e perto da ação como repórter. E o Harry Osborn é o personagem que quer buscar o tempo perdido com o seu melhor amigo, o Peter Parker. E o interessante que o jogo faz é que quando você está com a sua vida desequilibrada, isso pode desencadear um monstro que você tem dentro de você, na qual você não controla, você deixa as suas emoções fluírem. E isso acontece sistematicamente com vários personagens. Esse é o ponto. Todos esses personagens tentam equilibrar a sua vida da maneira que eles podem. Só que, claro, como você controla o Peter e o Miles principalmente, os outros dois se desenvolvem através de diálogos, no meio do gameplay e também em cutscenes. Tematicamente, o Miles Morales é o personagem mais bem colocado na história. Ele está prestes a entrar na faculdade e precisa escrever uma redação sobre ele mesmo. Contudo, o Miles não consegue isso, e ele não se sente seguro como Miles, apenas como Homem-Aranha. Por isso, ele procrastina diversas vezes a redação
para justamente ser o Homem-Aranha. Ele é o personagem que mais luta para encontrar esse equilíbrio que o jogo tão brilhantemente explora. Contudo, por motivos de spoiler, que eu vou explicar daqui a pouco, o jogo não sabe explorar o Miles dentro da história. Ou pelo menos parte da história. E ficamos com a sensação, em diversos momentos, que ele sobra da festa. Principalmente até o jogo lembrar que ele precisa estar na história. Afinal, ele é um dos protagonistas. Mas eu tô me adiantando um pouquinho aqui. Vamos primeiro falar do prólogo do jogo. Que prólogo maravilhoso envolvendo Sandman. Aquele personagem da DC, né? É aquele personagem da DC. Nos primeiros minutos, o jogo apresenta tudo o que você precisa saber. Mesmo que nem tenha jogado o 1 e o Miles Morales. O Peter quer focar mais na sua profissão e quer ser professor. E começa a dar aula na escola do Miles. Já o Miles tem um problema de redação que eu citei antes. E qualquer pequeno motivo para ser o Homem-Aranha, ele já abraça. Até nos pequenos detalhes, o jogo é muito bom nisso. Pois é o Miles que chama o Peter para combater o Homem-Aranha. Ele poderia ter ido sozinho, mas ele quer fazer junto. E durante o ataque do vilão, o jogo vai apresentar suas mecânicas, que não é tão relevante aqui para essa crítica, mas ele faz tudo isso de uma maneira muito cinematográfica. A batalha é simplesmente épica. Você vai para dentro de prédios, você sai dos prédios. Os dois aranhas interagem, fazem piada, como deve ser numa história de Homem-Aranha. E recebem ligações de seus amigos, como a Mary Jane e a mãe do Miles, a Hill Morales. E ao mesmo tempo que tudo isso acontece, os dois tentam salvar o Marco, o Homem-Aranha. E eles nunca desistem da redenção de um vilão. E isso do Homem-Aranha de nunca desistir dos vilões e acreditar que eles podem se recuperar e serem boas pessoas, é algo que está no DNA da essência do personagem. Recentemente a gente viu isso ser abordado muito bem no filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, mas aqui nesse jogo, meus amigos, eles levam para um outro patamar, porque são todos os detalhes do jogo que convergem para esse ideal do Homem-Aranha, seja nos diálogos, nas cutscenes ou mesmo na história como um todo. Depois de derrotar o vilão, você ainda precisa ajudar os cidadãos de Nova York. Afinal, ser herói é muito mais do que apenas derrotar o vilão, e sim de ajudar as pessoas. Enquanto os nossos heróis estão salvando essas pessoas e fazendo pequenos trabalhos, Peter e Miles são cobrados por saírem do colégio e sofrem as consequências disso. Os dois heróis, apesar de um ser mais experiente e o outro menos, tentam equilibrar suas vidas, mas simplesmente não conseguem. E olha, eu poderia ficar 20, 30 minutos falando da abertura do jogo porque ela é boa nesse nível. Mas, logo depois, a história infelizmente dá uma freada. Temos aqui uma longa missão para estabelecer Mary Jane e Harry Osborn. E, narrativamente, não há nada de errado nelas. Inclusive, a interação do Peter com a MJ beira a perfeição. Mas a do Harry é uma longa sequência no antigo colégio do Peter. E a próxima missão principal com o Peter também vai envolver uma longa conversa com o Harry. E tudo isso é fundamental para estabelecer a conexão desses dois personagens com o Peter. Mas é aqui que também acontece um dos problemas da história desse jogo para mim, que é justamente o ritmo da história. E como que a história intercala as missões do Peter Parker com as missões do Miles Morales. Eu vou dar um exemplo aqui do início da história para não dar spoiler. Mas você tem, basicamente, a primeira hora do jogo, após o capítulo do Sandman, o desenvolvimento do Peter Parker, com ele gerenciando a questão de ser Homem-Aranha, a Mary Jane e o Harry Osborn. E beleza, perfeito. E daí, se você está fazendo só a história principal, trocamos para o Miles, com ele gerenciando a questão de ir para a faculdade, a mãe dele e o Homem-Aranha. E depois disso, vamos para a primeira missão envolvendo o Kraven, com os dois Homens-Aranhas. Nessa missão, descobrimos que o Miles tem um problema não resolvido com o vilão do seu passado. E isso está afetando suas decisões como Homem-Aranha. E beleza, esse daqui também é um excelente ponto narrativo para o Miles Morales. Mas quando essa missão termina, a próxima principal é uma do Miles, na qual serve para apresentar as missões secundárias do Miles. E depois disso, cortamos para o Peter. E a missão principal do Peter vai desencadear num novo capítulo da história principal. A sensação que eu fiquei é que o Miles está sempre fazendo missões secundárias durante as missões principais do Peter.
Até mesmo uma missão principal dele, que envolve a Gata Negra, não parece exatamente uma missão principal, já que as coisas se resolvem ali e afetam muito pouco a história principal. E esse tipo de coisa vai acontecer mais de uma vez. O ponto que chama mais atenção é quando a história do Peter tá com um mega drama envolvendo o Harry Osborn, e dali cortamos para uma história do Miles Morales que envolve impedir o roubo de um museu de música. O que parece totalmente uma side quest. O que acaba sendo, porque depois disso vai ter mais missões de side quests envolvendo isso. Só que pro personagem do Miles, isso não é uma side quest, porque é fundamental pro seu arco de personagem no jogo. Mas a tensão da história é constantemente cortada entre Peter e Miles. E assim, isso é um pouco frustrante porque parece esbarrar exatamente na temática do jogo. Equilíbrio. E não me parece que as missões do Peter e do Miles estão em equilíbrio, especialmente as missões principais. Pelo contrário, parece que temos duas histórias separadas que, a partir da metade do segundo ato, realmente se cruzam ao ponto de virar uma única história. É justamente nesse segundo ato em diante que a história fica focada e muito boa. E tudo que acontece nessas missões do arco principal do Miles Morales é sim interessante, pois todas essas missões vai na veia do que é ser Homem-Aranha. Afinal, algumas dessas missões envolvem ajudar diretamente pessoas de Nova York, mas fica realmente difícil de se importar com o arco principal dele, que envolve escrever a redação para a faculdade, quando o Harry Osborn e o Peter estão fazendo coisas extremamente maneiras, dramáticas e que envolve os vilões principais. Enquanto que o Miles, não. E olha, eu nem acho que isso seja culpa da história em si, do texto que foi escrito, sabe? E sim do formato em que a história é apresentada. Falando bem a verdade, parece que você tá vendo duas runs de HQs, uma do Homem-Aranha e outra do Miles Morales, sendo contada ao mesmo tempo. Como esse é um jogo de mundo aberto, isso vai trazer vantagens e desvantagens para o jogo. A vantagem é que é muito mais imersível do que um jogo de história linear com fases. E a desvantagem é que é preciso adaptar a história para blocos de conteúdos bem videogameísticos. E isso daqui é um velho problema que existe em jogos de mundo aberto, na qual o foco na narrativa é bem forte. Só que nesse caso do Homem-Aranha 2, nós temos dois grandes personagens. E geralmente é só um. E o jogo pede constantemente que você vire a chave. Que você pegue primeiro a HQ da run do Homem-Aranha, leia, deixe de lado, e agora pega a HQ da run do Homem-Aranha Miles Morales, lê, deixa de lado, volta para do Homem-Aranha Peter Parker. E ter essa mudança constante, até mesmo do clima da história de um personagem para outro, é talvez pedir demais. E especialmente em alguns momentos da história principal. Nos dois primeiros jogos, isso nunca foi problema, porque você é o tempo todo o Peter Parker. E você é o tempo todo o Miles Morales. Você está sempre desenvolvendo as histórias individuais de cada um. Contudo, é importante ressaltar que isso é um videogame. É você que dá o ritmo, você é o jogador. É você que precisa encontrar esse equilíbrio. Então, tematicamente, isso ainda está dentro do que o jogo pretende desenvolver, mas não deixa de ser gritante quando passamos para um momento dramático, para um momento mais leve, em questões de minutos, caso você opte em fazer só as missões principais. Eu acho que estruturalmente teria sido bem melhor você ter dois capítulos separados. E aí, em cada um desses capítulos, você desenvolve individualmente esses personagens, levando a atenção para um capítulo final, que aí sim poderia envolver o vilão final do jogo. Eu acho que narrativamente teria funcionado melhor. O problema dessa alternativa é que você iria perder a grande mecânica que o jogo foi vendido, que é de ficar alternando os dois personagens ao mesmo tempo em Nova York. É por isso que eu digo, isso é um jogo. Tem uma história, mas o principal de um jogo nem sempre é contar uma história. Pode ser, pode não ser, depende do jogo. E nesse caso do jogo do Homem-Aranha, o mais importante que eles querem fazer é a imersão em Nova York com dois Homens-Aranha ao mesmo tempo. Então, mecanicamente, pro jogo, eu entendo. Mas isso traz um ponto de desvantagem e é justamente na parte da narrativa, que é o que a gente está criticando aqui. Só que tem um detalhe, esse problema envolvendo a mudança da história entre um personagem e outro, isso acontece principalmente nas 3, 4 horas de cutscenes do jogo. Depois disso, tanto a história do Peter quanto a história do Miles
convergem para um grande ponto central. E é nesse momento que a história entra no tranco. E ela entra demais no tranco, e especialmente por causa das contribuições do Harry Osborn. E é bem nesse momento, quando os dois aranhas estão ativamente participando da história principal. E daí não parece mais que o Miles está fazendo missões paralelas. Ele é finalmente integrado no core da saga, e assim seguimos até o final épico do jogo. E agora vamos falar dos vilões. Porque tem um vilão que ficou ótimo e outro que não ficou tão bom assim. O Kraven é o vilão que me decepcionou. E eu acho que ele vai ser uma decepção maior ainda se você leu A Última Caçada de Kraven. No jogo, ele é uma grande força a ser batida, sim. A sua presença é sentida a todo momento quando ele chega na cidade. Seja pelos seus capangas ou com cutscenes dele caçando, na qual são bem boas, mas infelizmente esporádicas. Contudo, o jogo para por aí e nunca oferece o tempo necessário para o Kraven brilhar ou ser desenvolvido. E assim, não me entendam mal, tem uma boa história aí. Mas para você tirar o máximo dessa história, você vai ter que encontrar gravações e ler nas entrelinhas alguns recados nos cenários. Essa é a força e a prova de um bom videogame. Entretanto, quando se trata das missões principais, o Kraven realmente deixa a desejar. Agora, quanto ao Venom, aí são outros 500. O Venom é um ótimo vilão. E quando eu reflito sobre a história desse Venom, eu me pergunto se ele de fato não é a melhor adaptação de uma história de origem do Venom que a gente já teve fora dos quadrinhos. Aliás, incluindo os quadrinhos, né? Porque nas HQs a origem do Venom também não é nada demais. Eu não sei dizer ainda se é a melhor, mas eu acho que é, no mínimo, top 2. Isso porque ele é bem desenvolvido. Você entende por que ele faz isso e como ele faz isso. E sem falar que ele é uma grande ameaça, e com algumas surpresas no meio do caminho. Eu gostei muito desse Venom, e acho que a Insomniac acertou demais nele. Quando ele entra na história, ele puxa a história para um jeito megalomaníaco que só encaixa com Venom. Mas o que eu realmente gosto do Venom é como que ele se relaciona com os protagonistas. Na minha opinião, o grande ponto negativo na história desse Venom é o fator de videogame. No momento que ele aparece pela primeira vez, parece muito que o jogo está estendendo ao máximo a história para enrolar mais 1 hora ou 2 a mais. Isso resulta em algumas missões um tanto quanto desnecessárias, mas as que são para valer, essas são ótimas. E beleza, isso era tudo que eu podia falar sem spoilers. E agora vamos começar a parte com spoilers. Falando sobre o Peter Parker, ele é excelente, e principalmente pelo jeito que ele interage com alguns personagens. Gosto muito como ele se relaciona com a MJ e o Harry no início do jogo. E é o que dá o tom do jogo justamente pela questão do equilíbrio. Quando o Peter começa a ser dominado pelo simbionte, ele começa a tomar algumas atitudes um pouco mais nefastas, digamos assim. E o melhor de tudo é que as decisões que o Peter toma no início e no meio do jogo são decisões que no final reverberam. E ele sente a consequência dessas ações. Seja ele não dando muita atenção para Mary Jane, ou ele tentando salvar de qualquer jeito o Harry Osborn. Esse é um jogo que poderia se beneficiar muito se ele tivesse decisões que afetassem a história. E isso desencadear em inúmeros caminhos alternativos que poderiam salvar Mary Jane, ou matar Mary Jane, ou salvar Harry, ou não salvar Harry. Ainda mais com essa teia de acontecimento envolvendo 4 personagens principais. Isso iria deixar essa história muito interessante e muito louca para um videogame como esse. Mas, infelizmente, não é todo mundo que gosta desse tipo de história meio Mass Effect. O pessoal geralmente prefere histórias lineares, que é onde esse jogo se encaixa. O ápice do Peter Parker, na minha opinião, é quando ele é curado do simbionte. O jogo tem essa ideia genial de que mesmo ele sem o simbionte, ainda fica algo dentro da mente dele, que o mantém preso à simbiose, mesmo que ele não perceba isso. E poxa, isso foi muito legal justamente pela questão da temática do equilíbrio. Não adianta você só se curar de uma doença. Não adianta você só equilibrar sua vida do trabalho com a sua vida pessoal. Você tem que ter um equilíbrio mental, algo interno. E é isso que o jogo se preocupa, quando você fica sem o simbionte, mas você ainda tem resquícios de quem você foi. E você precisa superar mentalmente isso. Isso aqui eu achei demais. E quem ajuda o Peter a encontrar esse equilíbrio mental é o Miles Morales, que vai dentro da mente dele com a ajuda do Senhor Negativo para descobrir o que está errado com o Peter.
E isso tudo desencadeia na memória que o Peter tem da morte da tia May. E esse é um momento bem importante da história, porque no final disso o Peter vai ganhar um novo uniforme, que é o uniforme anti-Venom, que é todo branco. A ideia toda da jornada do Peter com o simbionte, de fechar com essa batalha mental, foi ótima, mas talvez teria sido mais eficaz no seu drama se fosse só com o Peter e sem o Miles. Porque a cena toda é um pouco estranha. O Miles toca no ombro do Peter na memória com a tia May e magicamente as coisas se resolvem, com ele acordando e já ganhando um novo uniforme. Vamos lembrar do desenho espetacular Homem-Aranha, quando o Peter vence o simbionte mentalmente depois de um grande esforço que exige que o Peter busque apoio dos seus amigos, entendendo que sem amigos o Peter Parker não é nada. No desenho, lá sim, a execução é perfeita. No jogo, infelizmente, acabou devendo no drama, mas a ideia era boa e o arco, de uma forma geral, funcionou muito bem. Agora, eu não sei se eu gostei desse negócio do Peter ficar com parte do simbionte no final. Faria muito mais sentido, narrativamente, ele simplesmente se livrar de vez desse poder. Assim como todas as outras adaptações do Homem-Aranha envolvendo o simbionte com o Peter. Mas é um videogame e os desenvolvedores que fizeram todas essas mecânicas do traje do Peter não quiseram abrir mão disso para o terceiro ato. O que, de novo, narrativamente é um problema, porque um dos dilemas do Peter de não querer abrir mão do simbionte era que isso fazia ele ser um Homem-Aranha melhor. E aí, no terceiro ato, o jogo te entrega os poderes do simbionte sem as consequências desse simbionte. E, poxa, gente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Peter abre mão dos poderes do simbionte porque ele não sabe lidar com isso. E aqui nesse jogo, eu acho que isso ficou devendo. Até porque é muito estranho na batalha final o Homem-Aranha usar o simbionte para deter o próprio simbionte. E outro ponto polêmico do jogo é a Mary Jane, na qual é uma personagem que eu gosto e também desgosto ao mesmo tempo. A Mary Jane, na verdade, parece uma fusão da Oráculo com a Lois Lane. Se os heróis precisam que ela decifre um texto antigo, ela decifra. Se os heróis precisam receber informações de um problema, a Mary Jane sabe. E assim, eu simplesmente não acho tão crível assim uma repórter saber tantas coisas e resolver elas tão rapidamente assim. Além disso, o jogo tem a necessidade de jogar a Mary Jane no centro da ação constantemente, o que resulta em algumas missões com você controlando ela. E assim, como isso não é uma crítica de gameplay, eu não vou reclamar dos segmentos de gameplay da Mary Jane. Pessoalmente, eu não vejo nada de errado da Mary Jane ser colocada no centro da ação para ela fazer alguma coisa. A Mary Jane, de alguma forma, tá sempre no olho do furacão também, junto com o Peter Parker. Agora, o que eu acho que não funcionou bem foi como eles desenvolveram o arco de personagem dela ao longo do jogo. A MJ, nesse jogo, está trabalhando no Clarim Diário pro J. Jonah Jameson. E ela claramente não gosta disso, mas ela se força a trabalhar lá porque ela quer fazer a diferença como jornalista. E o livro que ela publicou não teve muitas vendas. Para fazer isso, ela recusa morar na casa da tia May com o Peter. E por isso, ela também vive esse dilema do equilíbrio. Ela mesma tem essa dúvida, tal qual o Peter. Embora não fique muito evidente, porque a Mary Jane só aparece de vez em quando em algumas cutscenes ou diálogos. E olha, eu acho que tudo isso funciona muito bem até o terceiro ato, que é quando o Venom transforma a Mary Jane na personagem Grito. E nessa batalha, a Grito precisa verbalizar todos os sentimentos que a Mary Jane guardava às 7 chaves. E o Peter e a MJ têm uma espécie de briga de casal no meio da rua, só que com superpoderes. E se você parar pra pensar, até que isso não é uma má ideia. Porque a Mary Jane, a Grito, fica dizendo ali, né, que é culpa do Peter, que o Peter não deu atenção pra ela, que é tudo sobre o Peter Parker o tempo todo. E assim, não é que ela não tem razão, ela tem razão. É só que o jogo não faz um bom trabalho narrativo pra você se sentir culpado pelo que a Mary Jane tá falando. E no final fica parecendo que é só conversa de chafão, pra ter algum diálogo entre os dois, enquanto tá rolando um mega fight de Homem-Aranha contra Grito. Durante a luta, o Peter pede desculpas. E assim, talvez seja mesmo. Talvez o Peter devesse ter passado mais tempo com a Mary Jane. Mas o jogo não desenvolve isso direito. No máximo, tem uma indireta da Mary Jane em um diálogo por telefone,
E também tem uma missão lá que o Peter, como simbionte, persegue a Mary Jane de uma forma bem agressiva. E vocês sabem o que o jogo faz imediatamente depois que o Peter Parker se cura do simbionte? Vem um monte de personagem dizer que o Peter Parker estava fora de si por culpa do simbionte. Imediatamente o jogo já passa os panos para perdoar as atitudes do Peter Parker. Então, se nem o jogo acredita que as coisas que o Peter fez como simbionte é culpa do Peter, por que eu tenho que achar também? Quanto à jornada do Peter de ficar corrompido pelo simbionte, eu achei apenas boa. Não me entendam mal, ela funciona. O Peter fica pouco a pouco mais violento, mas sempre tem a tal da desculpa que é o simbionte. Nesse ponto, não chegamos a ver o Peter Parker violento. E eu acho que isso tira muito o potencial do drama. Porque uma coisa é o Homem-Aranha simbionte perder o controle. E a outra coisa é o Peter Parker simbionte perder o controle. E na verdade tem essa cutscene que o Peter tá com o simbionte sem o traje. Só que é só essa cena. E o jogo ainda até dá uma apaziguada, alegando que ele não lembra de nada do que ele fez na noite anterior. E o Peter, de fato, nunca enfrenta as consequências dele maltratar as pessoas que ele ama como simbionte. E no final, essa é a única cena na história principal dele sem o traje e com o simbionte, o que é muito pouco. O que pra mim perde um pouco toda a ideia desse arco aí, porque em outras adaptações, o Peter Parker perde o controle, não só como Homem-Aranha, e sim como Peter. Até mesmo na exagerada adaptação do Sam Raimi em Homem-Aranha 3. Ou na perfeita adaptação do espetacular Homem-Aranha desenho. E isso realmente eu acho que faltou. Parece realmente que o jogo ficou com um pouco de medo de ir a fundo nessa questão da simbiose e como que isso afeta o Peter Parker. E no final, a gente só viu a simbiose afetando o Homem-Aranha de um jeito bem exagerado massa velho. Sabe, o Homem-Aranha com traje simbionte sendo Dark Edge. Esse é o limite que ele vai. E todo o arco possibilitava ter ido muito mais a fundo. Agora, falando do terceiro ato, primeiro, sensacional que tem uma parte que dá pra controlar o Venom. Como eu disse, eu não joguei, mas amei essa surpresa. No momento que o Venom toma conta, o Kraven é escanteado e morto. E olha, isso é bom e ruim. Bom porque deixa o foco total no Venom e no seu plano megalomaníaco de transformar toda a Terra em simbionte. E ruim porque parece que o jogo teve medo de matar o Kraven pelos heróis. E usou o Venom para facilitar uma morte que eles queriam descartar de qualquer jeito. E depois que o Kraven morre, fica aquela sensação que ele foi muito mal aproveitado na história. Agora, sobre as últimas missões, quando o Venom toma conta, eu gostei demais. Talvez seja fanservice demais. Talvez seja megalomaníaco demais. Mas o que eu posso dizer? Eu gosto desse Venom megalomaníaco com plano quase de um carnificina da vida. Mas eu também quero reforçar que eu não gostei só porque é megalomaníaco. Eu gostei porque combina com o Venom e porque eles usam isso como um ótimo pretexto para desenvolver Peter Parker e Venom Harry Osborn. A gente vai ter um esforço monumental do Peter para salvar o Harry. O Peter, o Miles e a Mary Jane trabalham juntos para derrotar o vilão. E isso eu achei incrível. O melhor de tudo é que a história nunca se esquece do que é ser Homem-Aranha e de nunca desistir de alguém. A batalha final é simplesmente épica, com ótimas cutscenes e um final praticamente perfeito com essa história. Talvez não seja um final tão bom quanto o do primeiro jogo da Insomniac, lá que envolve a morte da Tia May, porque lá é um soco na cara e você não tá esperando a Tia May morrer e ela morre e você fica devastado com aquele final e você sente a dor do Homem-Aranha. Aquilo dali é 10 de 10, ninguém tira daquilo. Mas esse final também tem seus méritos. E também convenhamos, né, que se o Harry tivesse morrido, talvez fosse muito parecido com o final do primeiro jogo. Então não tinha muito o que eles fazerem, sabe? E os 4 personagens, né, no final buscando o equilíbrio, cada um à sua maneira. Quem lidera tudo é o Peter, que nunca desiste do Harry. E esse equilíbrio não é perfeito. Afinal, o Harry vive, mas apenas com a ajuda de aparelhos. É o final que eles conseguem. A vida não é perfeita, muito menos para os aranhas. Mas esse foi o limite que eles conseguiram fazer. E por isso, esse final eu achei muito bom. Eu estava totalmente envolvido nas cutscenes ali. Na própria batalha final, eu achei incrível. E também é um final que deixa em aberto o Duende Verde, volta do Dr. Octopus e de outros vilões aí que também aparecem nas side missions.
Aliás, vamos comentar agora as missões secundárias, que elas são excelentes. A melhor, na minha opinião, é o foreshadowing do Carnificina para um terceiro jogo, ou talvez para um jogo do Venom. Eu tenho quase a certeza que teremos um jogo do Venom em breve. Pelo menos um DLC do Venom. Outra coisa são as missões dos Aranhas em Nova York ajudando pessoas, que representa muito bem a essência do Homem-Aranha e a questão do equilíbrio que o jogo tanto busca. São nessas missões que tem, por exemplo, a missão do Howard e os seus pássaros. Essa sim é de chorar. E me fez lembrar do excelente episódio do Homem dos Pombos, lá do A. Arnold. Só por essa daí já é 10 de 10. Agora, falando um pouco sobre essas missões secundárias e o tema de uma forma geral do jogo, o equilíbrio, eu sei que é difícil, mas seria legal ter algum tipo de sistema, de mecânica de jogo que recompensa quem tenta buscar esse equilíbrio. Porque como é um jogo de mundo aberto, as missões, elas sempre estão ali para você fazer. Você não pode perder uma missão. E isso fica em descompasso um pouco com a temática do jogo. Você nunca tem uma urgência para querer ajudar essas pessoas. Mas você deveria ter, porque você é um super-herói, você é o Homem-Aranha. O único incentivo que você tem para fazer são as recompensas, a questão de desbloquear traje e tudo mais. Mas narrativamente não há muito motivo para você fazer isso. A não ser que você leve o lema do Tio Ben, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ao pé da letra. Eu sei que isso é polêmico, mas talvez se tivesse um risco maior ou uma chance de você perder alguma missão, e isso comprometer o arco de desenvolvimento de um personagem ao ponto de mudar talvez o final de um desses personagens no epílogo do jogo, eu acho que isso seria muito bom. Mas eu sei que eu também tô pedindo demais para um jogo desse gênero, afinal isso daqui não é RPG. E enfim, chegamos na hora da nota. E olha, me desculpa que eu falei muito nesse vídeo, mas essa é uma daquelas histórias que empolga e você quer falar sobre todos os detalhes. E eu tentei falar de todos os pontos que me agradou e que me desagradou. Eu fui 100% honesto do que eu achei no jogo. E pro hype que eu tava, a história nunca de fato chegou no patamar que eu pensei que ela poderia chegar. Eu não acho que essa história é melhor que a primeira, mas ainda é uma ótima história, com um ótimo desenvolvimento para o Peter Parker e para o Harry, posteriormente Venom. Sendo bem sincero, eu vou dar nota 8 para a história, contemplando as missões principais e as missões secundárias. Porque apesar de ser uma história bem feita, tem esse problema dos ritmos que eu comentei que vem por causa do formato do jogo ser mundo aberto e falta uma ponta de novidade dentro da história. Praticamente todos os pontos narrativos que acontecem você já poderia esperar que isso fosse acontecer. Principalmente ali do momento que o Peter ganha o simbionte. Tem ali pequenas surpresas, como a questão da Mary Jane virar grito, mas eu acho que ainda falta aquele punch narrativo que você fica devastado com você fica chocado com uma parte da história que foi o que teve o primeiro jogo, lá com a morte da Tia May. Faltou esse extra, mas o que tem aqui ainda é uma ótima história e que é uma grande homenagem para a história do Homem-Aranha, sim. Muita coisa feita com muita paixão, as coisas fluem bem e eu acho que é muito injusto dizer que essa história decepciona. Ela não decepciona. É só que o hype, pelo menos para mim, era que ia ser a melhor história do Homem-Aranha. Não é, mas é uma grande história do Homem-Aranha e é uma super história de origem do Venom. Mas essa daqui também é só a minha opinião, galera. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.